Eu detesto quem fala errado. Eu não falo errado. Ah, não? Então vai ser fácil para você desativar o aparelho. Basta dizer a palavra-chave, que é o meu nome. Mas qual é seu nome? Cabeleira Negra. Sabe que eu e você daríamos uma ótima dupla? Unidos, seríamos invencíveis. Ah, você acha? E se entrar um ladrão aqui? Como que você vai reagir a esse ladrão? Ah, mãe, tô querendo dar esse cachorrinho aqui. A senhora não quer ela pra senhora, mãe?